Nesse capítulo, A Ilha, de Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, ele conta a história da origem da família dele, que vivia numa ilha na Baía de Todos os Santos, chamada Ilha de Pati, que nem é tão conhecida. E a origem dessa ilha, ela foi dada a descendentes de escravos e indígenas por um capitão do mato. Ele possuía a casa dele nessa ilha e, por alguma razão de consciência, ele doou esse pedaço, essa ilha inteira, para 4 famílias. Ele falou que lá nessa ilha onde ele nasceu só tem 4 sobrenomes, dentre eles o Ramos. E são apenas poucas famílias, até hoje já se perdeu um pouco da tradição, mas até 2000, por volta do ano 2000, anualmente eles faziam uma festa anual em nome do santo da padroeiro da ilha, que é São Tomé, e era muito importante, né? Transformando todos em uma família única. E ele saiu dessa ilha na adolescência, foi morar em Salvador. O que acontecia era realmente que quem ia para a cidade, né, no caso Salvador, recebia as pessoas da ilha quando eles tinham que ir para a cidade para estudar. Então hoje ele não frequenta mais, porque as pessoas acabam que já, infelizmente, né, são história, mas ele costumava ir todos os anos nessa festa. Então ele conta um pouco sobre essa origem das pessoas, e esse hábito de festa anual também é muito comum nos quilombos. Eu lembro que uma ocasião, na Chapada dos Veadeiros, uma quilombola nos contou que era uma honra a família que ficava responsável pela organização da festa da comunidade. Minto, é dia de São Roque que eles comemoram. Então ele conta desse orgulho da infância dele em Salvador, e o próximo capítulo agora se chama Quero Ser Médico. Assim como acontece em várias famílias brasileiras, na minha há uma prática comum. Quem assente socialmente numa capital, no nosso caso Salvador, acaba puxando os parentes do interior. No meu caso paterno, quem cumpriu esse papel foi Dindinha, tia-avó do meu pai. Ela, aliás, levou esse costume ao extremo, recebeu nada menos do que 19 sobrinhos em casa, no bairro da Federação. E esse número ainda não está fechado, pois ela continua acolhendo os mais jovens que vêm da ilha por lá. Dindinha é uma senhora de 92 anos, de porte delicado e temperamento indomável. Todas as gerações da família admiram seu espírito altivo e generoso, e também a maravilhosa empada que ela gosta de preparar. Uma receita que ela não revelou a ninguém até hoje, mesmo porque eu acho que ela vai mudando com o passar do tempo. Dindinha nasceu também na Ilha do Pati e começou a trabalhar na roça e no mangue ainda criança. Aos 16 anos, decidiu tentar a vida na capital como empregada doméstica, na casa da dona Miúda, uma conhecida da família que vem a ser mãe do Carlos Alberto Caó. Caó foi deputado e autor da lei de 1985 que penaliza com prisão e multa os crimes relacionados aos preconceitos de raça, cor, sexo e estado civil. Mais pra frente voltarei ao Caó. Dona Miúda era costureira e casada com seu Amistocles, que chamava... deixa eu ver. Que chamávamos de seu temista. Um marceneiro. Quando Dindinha chegou a Salvador, o emprego não tinha muito bem acertado e outra moça já trabalhava para o casal. Mas ela foi insistente e pediu para aprender a costurar com a dona da casa. E assim foi. Dindinha passou a morar com Dona Miúda, de quem recebia também um dinheirinho. Elas viraram boas amigas e minha tia-avó começou a ganhar vida como costureira. Depois de 7 anos em Salvador, Dindinha terminou com um namorado que tinha deixado no Pati. Assim que soube da novidade, Lindu, chamado por nós de Dudu, irmão da dona Miúda, entregou um presente a Dindinha, uma caixa de sabonetes e um bilhete dizendo assim: eu lhe dei um presente para você me dar outro até o fim da vida. Dudu era um estivador grandão, muito sereno. Foi um dos fundadores dos Filhos de Gandhi, afoxé criado por trabalhadores das docas no fim dos anos 40. Minha tia e Dudu nunca tiveram filhos. Naquele tempo o trabalho do porto pagava bem, e os dois poderiam ter desfrutado de uma vida boa, mas decidiram abrir as portas da casa para os familiares. A generosidade de Dudu e Dindinha me impressiona até hoje. A casa deles virou uma espécie de porto seguro para todos. Eu posso dizer que a educação de Dindinha deu certo, ela costumava dizer, se gabando. Eu sempre chamo a atenção quando os meninos daqui de casa estão errados, mas eles quase nunca erram, eles me obedecem. Um dos primeiros a morar com ela foi meu pai. Ele teve casa, comida, roupa lavada e praticamente mais nada.
Caderno para os exercícios da escola? Às vezes era um papel de embrulhar pão. Ele nunca me contou isso com ar de heroísmo, mas entendi as dificuldades com uma fase da vida que não o impediu de batalhar para melhorar. Meu pai conseguiu ter uma boa formação porque intuitivamente apostou na educação como melhor maneira de ascender. Quando terminou o curso secundário, foi trabalhar como operador de máquinas num dos principais polos petroquímicos do país, que fica em Camaçari, a 1h30 de Salvador. Aqui vou dar uns saltos. Meus pais tiveram um namorico. Minha mãe engravidou. O relacionamento terminou, mas, de forma amistosa, os dois estiveram igualmente presentes na minha criação. Ela sempre foi muito bem-humorada, com afetividade, e ele sempre muito rigoroso, com responsabilidade. Já estabelecido profissionalmente, meu pai pensou, com o que ganho, o que posso dar para o melhor para o meu filho é o estudo. Se deu certo comigo, vai dar certo com ele também. Aos 5 anos, após ter morado em alguns 3 pontos cardeais de Salvador, eu segui os passos do meu pai e fui viver com tia Dindinha. Minha mãe era empregada doméstica e trabalhava numa casa próxima, também no bairro da Federação. A gente se via nos fins de semana e, vez ou outra, ele passava as noites com ela no seu pequeno quarto do apartamento da patroa. E lá ia eu, que não era de retrato de bebê Johnson, mas sim o meu próprio retrato, fraquinho, magrinho, asmático, cheio de caroços pelo corpo. Foi só depois de um tempo na escola de Dinda que os problemas de pele e de cansaço pela asma tiveram fim. Em vez de usar aquele creme anti-assaduras ultra especial e supersônico, Dinda sempre botou fé no poder curativo das plantas. Para mim, preparava uma mistureva de agrião, pitanga, cravo, mel, rapadura para o sistema respiratório. Para acabar com os caroços, ainda me dava banhos com folhas de crista de galo, todas colhidas no seu próprio quintal. Até hoje tenho saudade desse quintal, um espaço pequeno, mas para os meus olhos, gigantesco. Lá havia muitas plantas que eram usadas para fazer chá ou para rezar, e eu sabia o nome de todas elas. A minha família tem crenças múltiplas. Meu nome é de homenagem a São Lázaro, cuja igreja em Salvador, bastante sincrética, fica próxima à casa de Dindinha. Eu a acho fascinante até hoje, pois, apesar de ser católica, tem sempre alguém na sua porta tomando banho de pipoca, um ritual típico do candomblé. Também frequentei a igreja evangélica com meu avô materno, Renato, Natinho, que me disse certa vez que se eu não me convertesse até os 12 anos, já não estaria mais puro para entrar no céu. Me desesperei, pois eu já tinha 13 anos. Então eu fui, e durante apenas 3 dias, porque os gritos não me deixavam escutar Deus direito. Ainda assim, tinha algo de misterioso ali, algo que me intrigava. Também tomei banho de luz do espiritismo com minha mãe, aplicação de jorrei com uma prima. Já Dindinho e Dudu eram do candomblé. Ele sentado em uma poltrona predileta, da sua poltrona predileta, forrada em couro vermelho escuro, cantava. Dindinha ficava do seu lado, no banquinho de madeira sem encosto, talhado pelo próprio marido. Eu não entendia muito bem por que ela cantava aquelas coisas e até achava meio monótono. Não compreendia o que estavam dizendo, nem conseguia ver relação com minhas raízes. Hoje tem mais gente que acha bacana frequentar terreiro, ter um pai de santo, amigo por perto. Mas, algumas décadas atrás, praticantes como minha tia-avó tinham dificuldade de assumir sua religião. O culto aos orixás costumava acontecer às escondidas, em sítios longe dos olhos curiosos. Dindinha só foi feita, isto é, passou pelo ritual de iniciação do candomblé aos seus 38 anos. Ela entrou para a religião por acaso. Ficou doente, tentou de tudo, mas os médicos não encontravam diagnóstico. Através da fé, curou sua doença que a afligia. É engraçado que até hoje ela chama o candomblé de negócio, balacobaco, mas nunca me apresentou sua crença como algo exótico. Seu uniforme diário são roupinhas do estilo dos anos 50 e nem mesmo torço para a cabeça se ela costuma... nem mesmo o torso na cabeça ela costuma usar. Só em dias de festa. Aliás, sua versão do ojar mais se parece com aqueles turbantes usados pelos indianos sikhs. Conhecer o candomblé me ajudou a entender uma forma de organização social que esteve muito presente na minha infância. Só cheguei a essa conclusão depois de conversar com a educadora Makota Valdina. Ela me chamou a atenção para a estrutura familiar do candomblé, que reverencia a experiência dos mais velhos. É uma religião que dá ênfase à hierarquia, ao respeito e à solidariedade, justamente aos valores que recebi de Dindinha. Além da relação com as folhas e com a natureza, claro. Levávamos uma vida simples na casa da minha tia, orgulhosamente dizia ter projetado.
Naquela época eu morava com mais 5 primos, que viravam meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil, Atari, mas tínhamos o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo e pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos com criatividade, sempre inventando coisas novas para fazer. Tínhamos TV. Quando não se tinha dinheiro, a falta de livros e brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo. A minha referência não foi a Xuxa. Não sei se por corporativismo baiano, preferíamos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido. Pois eu queria ser, então, o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vívida e pegar carona na cauda do cometa. Com uma turma que eu achava legal, a mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual, por ser um dos poucos negros na televisão. Jairzinho parecia mais próximo de mim. Na minha infância não tinha esse papo de ancestralidade. Mais recentemente, numa conversa com o professor Moniz Sodré, eu percebi que mais do que filosofia e ciência, o que traz mudança mesmo são as representações coletivas, e a ficção tem um papel fundamental nessa construção. A literatura sempre disse mais sobre o homem do Brasil que a sociologia, até hoje muito preocupada somente com as lutas de classes. O cinema e a novela, com a força que tem hoje em nosso país, podem trazer um ataque forte aos preconceitos. Me disse o Muniz em uma entrevista para o Espelho. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol, e acho que ele concordaria comigo. Até a 4ª série, hoje 5º ano, estudei no colégio da Federação, particular. As turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre a luta de Zumbi de forma muito superficial e breve. Nas aulas sobre escravidão no Brasil, ela aparecia como um rebelde. Em ponto. Em 95, quando já tinha 17 anos, eu vivi Zumbi no teatro. Curiosamente, esse não era meu papel no início da montagem. O espetáculo do banco do Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre uma favela e os quilombos. E eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar a informação da pesquisa. A importância de Zumbi dos Palmares, que a história negra é repleta de lutas e que eu não deveria chamar mais ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados. Que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto da compreensão sobre de onde vim e para onde poderia ir. No primeiro ano do programa Espelho, eu queria usar aquele espaço no Canal Brasil para propagar ideias, mas também me capacitar intelectualmente. Eu busquei logo um grande pensador para o primeiro programa, o professor Ubiratã Castro. Tinha visto uma palestra dele na época da montagem de Zumbi e queria ter a oportunidade de me aprofundar mais sobre o que ele dissera anos antes. O Ubiratã me ajudou a entender algo fundamental. Disse ele que os próprios professores das escolas foram ensinados dessa maneira, vendo o negro apenas como força de trabalho. Ali me deparei com a invisibilidade do negro na nossa história, nunca tratado como protagonista. Lázaro, certamente você não aprendeu que a Revolução Farroupilha, lanceiros negros lutavam com a promessa de liberdade. Nem que as primeiras greves do Brasil não foram promovidas pelos italianos, mas por escravos em Ilhéus, no fim do século XVIII. Eles negociaram com os senhores a condição de voltar ao trabalho, inclusive o direito de cantar e dançar. André Rebouças, o maior engenheiro do Império, era negro. Não precisamos fazer nenhuma inversão de supremacia, apenas mostrar que o Brasil foi feito através das intervenções de diversos povos. Eu realmente não tinha referência sobre minha origem quando era criança. Outro dia, conversando com Dindinha, perguntei onde viviam seus parentes antes de chegarem à Ilha do Pati. Ela não tinha a menor ideia e disse que talvez tiveram vindo da Europa. Para ser sincero, eu nem mesmo ouvi o termo negro dentro de casa. A gente que é assim tem que andar mais arrumadinho, diziam. E o padrão arrumadinho daquela época não era mesmo o que os negros adotam hoje. Dindinha usava o cabelo para trás, cuidadosamente preso. O único produto de maquiagem que tinha era um pó de arroz que deixava sua pele meio cinza.
Eu achava estranho, mas não dizia nada. As meninas da família estavam sempre com trancinhas comportadas e já o meu cabelo bem curtinho, repartido e puxado para um dos lados. E eu vivia cheio de talco no pescoço para ficar cheirosinho. Mas aquela divisão no cabelo não era muito natural, ao meu ver. Anos depois, quando eu ingressei no bando do teatro Olodum, eu passei a usar, vez por outra, os dreadlocks. Um exemplo típico de negociação estética de aspectos das identidades negras que fugiam do que até então eu usava normalmente. Eu acho que isso começou lá com a minha mãe, que intercalava o uso do cabelo alisado com chapinha com o novo visual de trancinha afro. Dindinha tinha suas próprias contradições. Quando via um negro na televisão, eu lembro que ela fazia uma espécie de mochoso de reprovação. Ao mesmo tempo, em casa, ela me elogiava o tempo todo. Dizia que eu era lindo, inteligente. Certos primos e entre os muitos negros da federação, a minha maior dificuldade era outra. Ser o filho da empregada. A empregada doméstica era uma figura muito presente nos lares brasileiros e quase da família, como se diz. Mas este é um não lugar, porque ela, de certa forma, abandona a sua família e nunca entra na outra. Na minha cabeça, isso sempre criou uma confusão danada. Eu era muito bem tratado pela patroa da minha mãe e vivia brincando com os netos dela, mas em alguns momentos eu era o filho da empregada. Na hora da bagunça, só eu era chamado para arrumar. Lembro de uma vez que todas as crianças foram brincar na cama da avó. Ela não gostou. E ela perguntou: "Tá fazendo o que aí, menino?" Perguntou bem ríspida. Eu consigo recordar até hoje a sensação. Foi muito mais do que ficar sem graça. Eu não sabia qual era o meu lugar no mundo. Para uma criança, em suas nuances, podem ser bem difíceis. Minha família, por sua vez, nunca estimulou a criação de mágoas. Meu corpo vivia numa dúvida de até onde eu poderia ir. Eu pensava sempre em como meu corpo deveria ocupar os espaços. Eu me sentia dono, mas pela forma como a minha família me tratava, e sabia que eu mesmo poderia definir meus limites. Como isso era possível? Meu estômago revira, minha mente entorta, quando penso no tanto que a mentalidade escravagista ainda molda a relação patrão-empregado. Em um artigo, a historiadora Giovanna Xavier conta uma briga que presenciou entre mãe e filha. Tá me gritando assim por quê? Tá pensando que eu sou sua empregada? A partir daí, a Giovanna faz toda uma análise sobre o que tornaria natural alguém gritar com sua empregada doméstica, como se ela fosse sua propriedade, como se ainda estivéssemos vivendo tempos de senhores de engenho. Esses pensamentos me levam a lembrar que eu, espiando pela fresta do quartinho da empregada, via minha mãe receber ordens também aos gritos. Eu brincava com pedaços de papel tentando montar origamis alados que pudessem me levar bem longe dali. Ainda hoje me vejo no filho da cozinheira da minha casa e me enlouquece não saber se ele sente o mesmo que eu senti. Eu me esforço para que tudo seja mais doce para eles, ainda que não tenha descoberto a exata medida disso tudo. O fato é que Dona Célia curtia a vida, saía com amigos, gostava de dançar e também sabia elogiar. Esse menino é uma maravilha, repetia frequentemente. Sempre se mostrou encantada e empolgada com a minha precoce habilidade para decorar textos e representar. Contava para todo mundo as minhas peripécias e os olhos brilhando, a expressão orgulhosa. Ela apostou na minha vocação antes mesmo que o fizesse. Mas, se sobrava bom humor, também sobrava prestações. Minha mãe vivia enrolada com as parcelas do eletrodoméstico, da roupa, do meu presente de Natal. E por causa disso, compro tudo à vista. Olha a calabresa aí de novo. Ver a minha mãe na batalha me fez pensar em minhas perspectivas reais. Minha família só frequentou a universidade a partir da minha geração. Antes, nenhum parente tinha diploma de coisa alguma. E esse parecia ser também o meu destino. Quando me perguntavam, porém, o que eu queria ser quando crescesse, eu respondia: quero ser médico. Entre o laboratório e o palco. Aos 14 anos, eu saí da casa da Dindinha e fui morar com meu pai, na Garcia, bairro que se desenvolveu a partir da ocupação de uma antiga fazenda colonial. E é um dos mais antigos de Salvador. Nos anos 40 e 50, sua parte mais alta foi dividida em uma série de loteamentos e construções modestas que se multiplicaram pela região. Quando eu me mudei para lá, em 91, os becos e as vielas pouco iluminadas ainda eram de terra batida, mas o Garcia estava em plena expansão.
tanto que entre as crianças do bairro, uma das brincadeiras prediletas era pular na areia das obras. Hoje o que existe são casas amontoadas entre edifícios modernos. Pela fragilidade, suas construções me lembram castelos de cartas. E foram crescendo desordenadamente de acordo com a ascensão social dos donos. Nossa área, conhecida como Fazenda Garcia, preservou seu espírito familiar e popular. Mesmo sem luxos, nossa casa é uma das maiores orgulhos do meu pai. Foi construída aos poucos e hoje tem 3 andares, com direito a um terracinho. Mas a obra levou tanto tempo para terminar que já perdi as contas. Só voltei a pensar na sensação de mudança quando, ao final de uma entrevista para o Espelho com Jaime Sodré, professor e doutor da História da Cultura Negra e Ogan, ele me chamou no canto e disse com uma sabedoria ancestral: "Você sabe que essa menina que está vindo aí é de Ogum, não é? Thaís está grávida de 5 meses da nossa filha, Maria Antônia." Eu disse: "Não sei, é?" Ele completou: "É, a crie livre." Às vezes, nós criamos nossos filhos cerceando a liberdade deles, e isso cria atrofiados, seres atrofiados. O espírito dela é livre. Deixe-a ser plena. Saí profundamente emocionado e sentindo uma grande responsabilidade. Pronto, divaguei de novo, companheiro de viagem voltando ao fio da meada. Na casa do meu pai, no meu novo bairro, comecei a me soltar após alguns meses. Talvez porque, pela primeira vez na vida, eu tenha arrumado uma turma, um grupo de meninos e meninas, de quem sou muito amigo até hoje. Éramos vizinhos, todos de famílias simples e com valores muito parecidos. Gostávamos de jogar conversa fora, resenhar a vida. Era assim mesmo que a gente falava depois de alguns episódios emocionantes. Vamos fazer uma resenha. Eram longas noites de conversa na frente das casas, planejando o futuro, falando. Não tínhamos muita ligação para as brincadeiras tecnológicas. Nós nos reuníamos para ver filme pornô no videocassete da casa de alguém, ou brincar na rua, ou contar piada, ou inventar concursos dos mais variados. Parece engraçado, mas no Garcia, tivemos a oportunidade de viver plenamente a idade. Dava para passar o dia na rua sem ameaças, sem perigos. Se existia perigo, nosso grupo não percebia. Até ouvimos falar de gente de outras turmas que tinham seguido outros caminhos e se perdido. Mas nenhum de nós se deu mal. Criamos uma rede própria de proteção. Nosso mundo era o nosso bairro. Todos tinham um apelido, criado a partir de um traço marcante de personalidade. Cacá era o sonhador, e no meio de qualquer assunto ele sempre cogitava algo bem improvável, distante da realidade. E se a conversa era sobre um novo vizinho, ele vinha com algo como: "Já pensou se aparece um lobisomem aqui agora?" Era um rapaz do Já Pensou. Raimundo Nonato estudou na mesma escola que eu. Era o mais ingênuo de todos, acreditava em tudo o que a gente dizia. Seu apelido era Nonatinho. Fernanda, a irmã mais velha de Cacá, era a responsável, sempre dando a noção dos limites para alguém. Marcelo, o mais baixinho do grupo, chamado de Pigmeu. Josinei, primo de Pigmeu, foi o primeiro da turma a namorar. E com ele a brincadeira era chamá-lo pelo nome inteiro: Josinei Ubiraci Xavier Santos Silva. Ele ficava bem nervoso com isso. O Chico era o cabeça, porque tinha uma cabeça no formato estranho. Manu, a mais clara da turma, uns dirão branca, outros sarará, era desligada. Alemão, magrinho, ficou conhecido como sopa de ossos. Ele morreu um tempo depois de leucemia e até hoje foi lembrado pelo grupo como sendo o mais afetuoso de todos. E eu, como era o mais novo, não tinha apelido, até porque era fechado e às vezes meio sisudo. Não dava para brincar muito comigo, não. Porém, por conta de uma briga, eu me fiquei com muita raiva, gritei e abri bem os olhos. E começaram a me chamar de Olho de Zumbi. Como na época eu não tinha ideia de quem era Zumbi dos Palmares, não deu para reverter a situação usando um antídoto perfeito, quer dizer que achou o apelido ótimo. Na escola, o ídolo de todos nós era o André Jaspion, um cara mais velho que morava na parte mais alta da rua e lutava karatê. A gente passou meses a fio comentando o dia em que ele conseguiu chutar o teto com um dos seus golpes. Virou herói na hora, mas um herói que mal nos cumprimentava. Era um pouco mais velho e, para manter a fama de mito, preferia ficar meio afastado.
Quando crescemos, vimos que ele era igualzinho a gente. Às vezes, para ser mito, basta ficar em silêncio e ter cara certa. A maioria de nós tinha famílias com passado de êxodo do interior, nem todos com níveis escolar alto. Ninguém era filho de médico ou advogado. Na verdade, nossos pais só queriam uma coisa, que nós fôssemos poupados dos perrengues que eles haviam passado. Estudem para ser alguém na vida. Não planejávamos fazer cursos nem viagens, como acontece nas casas de classe média alta. Existia apenas o compromisso de levar os estudos a sério e buscar um caminho digno. Que caminho era esse? Ninguém sabia muito bem, mas provavelmente estava ligado a algum curso técnico que poderia garantir um emprego. O excesso de zelo dos pais, que gostavam de impor regras para tudo, chegava a ser constrangedor. Santo, é claro, ninguém era. Até hoje eu lembro o trauma do meu primeiro porre, quando tinha uns 17 anos. Foi também o dia em que percebi que levaria jeito para ator. Estávamos jogando cartas e prenda de perdedores era tomar uma dose de licor. Eu saí da brincadeira muito tonto. Depois fomos para uma festa de rua, aonde esbarrei com Bico, uma espécie de Zé Pequeno do Garcia. Confundido de Bico com um colega do catecismo, quando percebi a mancada, me fiz de mais bêbado ainda e saí de fininho. Mas não adiantou. Bico estava irritado e tive que contar com a ajuda dos meus amigos para que me deixassem que ele não me batesse. Se com a turma de rua consegui deixar a timidez para trás, na escola não tive a mesma sorte. Vamos lá, deixe-me ver aqui. A entrada no bando do Lodum foi quando eu tinha 16 anos. E isso mudou o rumo da minha vida. Eu estreiei em Bye Bye, Pelô, em 94, justamente quando o grupo passou a ser residente do Teatro Vila Velha, por onde passaram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Otton Bastos, Sônia Robato, Carlos Petrovitch e muitos outros. Era um importante palco de Salvador, que estava sendo revitalizado. A peça falava sobre a mudança do dia a dia no Pelourinho, depois que a área recebeu investimentos para atrair o turismo. O meu personagem, Augusto Pelotas, que nos primeiros improvisos era um médico de fala rouca e que passou a ser um trapaceiro, pois todos achavam que ninguém acreditaria no médico com um cara de 15 anos. Eu queria ser o médico no palco, mas o que foi possível foi viver um 171, que queria se dar bem, em cima das indenizações recebidas pelos moradores do Pelô. O encontro com o teatro veio no momento mais duro da minha vida, quando minha mãe ficou muito mal de saúde. Os médicos descobriram que o motivo era uma doença degenerativa e ela foi morar na casa da tia Teté, ficando mais próxima dos meus tios Raul, Dilson, Vadu e do vovô Renato, no interior, no Caípe, município bem próximo do Pati. Lá todos viviam ainda. Nos fins de semana eu me juntava a eles e tentava contribuir o máximo com as tarefas de casa. Carregava água na fonte, juntava na limpeza e cuidava da minha mãe. Quando eu terminei o ensino médio, a rotina ficou ainda mais puxada, porque meus tios e primos ajudavam muito. Mesmo assim, decidi trabalhar como técnico de patologia para ajudar nas despesas. Mas o único emprego que apareceu foi em São Francisco do Conde. Eu acordava às 5 da manhã, fazia um trajeto de 1h30 de ônibus e trabalhava até de 7 às 5 da tarde. Passava o dia coletando urina, sangue e fezes. Voltava para Salvador e ensaiava no bando até às 10 da noite. O cansaço era grande, mas a vontade de continuar no grupo falou mais alto. Nesse meio tempo vivi com meu pai, o Ivan. Um momento inesquecível. Ele foi ver meu primeiro espetáculo. Ele, que não era tão preocupado com meu sustento, ao fim da peça me esperou no foyer e tocou no meu ombro e me enviou um olhar quente. Não disse uma palavra, ele não podia dizer. E hoje eu sei disso. Meu filho, siga seu sonho. Esse sonho era tão arriscado que para o meu pai era difícil dar aprovação total. Mas aquele olhar de orgulho, por me ver em cena, já dizia bastante. E desde então ele esteve presente em todas as minhas estreias, sempre com o mesmo olhar caloroso. No bando comecei a refletir sobre os assuntos que não vinham à tona no meu ambiente familiar. Aprendi muito sobre o cabaré da raça, o maior sucesso do público da história do bando, encenado em 1997. A peça contava com 16 personagens negros com atitudes totalmente diferentes em relação à questão racial. Tinha a mulher rica, Rejane Maia, que acreditava não sofrer preconceito,
o negão, Cristóvão da Silva, que gostava da fama de garanhão, a cantora de axé alienada, Auristela Sá, que vivia repetindo o bordão negro é lindo, a cabeleira, Cássia Vale, cabeleireira, que descobriu o mercado de produtos de cabelo crespo, Edileuza, que era o Lázaro Machado, que vivia o conflito de ser negro e gay, Taíde, George Washington, um modelo que não conseguia trabalho e não entendia que isso tinha a ver com a cor da pele dele. A doutora Janaína, Mary Batista, uma advogada constantemente discriminada no seu ambiente de trabalho. Foi sugerido a ela, inclusive, que passasse a usar o elevador de serviço. Eu fazia um universitário bem panfletário, Wensley de Jesus, que cobrava mais engajamento dos outros. Escolhi esse papel pela proximidade da faixa etária, mas também porque eu mesmo queria descobrir a melhor maneira de me posicionar. Na peça eu dizia coisas como: não existe propaganda de margarina com negros? Por mais incrível que isso possa parecer, negros também comem pão, sabiam? Ou que ninguém nascia racista, e eu observava na plateia as cabeças balançando em concordância. Era melhor então que todos se mantivessem crianças. Ou seja, entrar para o bando me deu argumentos e coragem para falar sobre a assim chamada questão social. Existe todo um discurso de que não há racismo no Brasil. Afinal, nós fazemos parte de um povo que para lá de miscigenado. Mas quem é negro como eu, sabe que a cor é motivo de discriminação diária. Sim. Um bom exemplo é a blitz no ônibus. Em determinada época era bastante comum em Salvador. E o curioso é que só descia negão do ônibus. O cara branco era chamado cidadão. E eu virava menininho, garoto, moleque. Ou vocês nunca repararam na cor da pele de quem é menor e de quem é criança? Nos textos da imprensa, o vocabulário popular, ou mesmo no pronunciamento de autoridades. Uma criança negra é menor de idade. Nas rodas de conversa com a turma do Garcia, volta e meia alguém contava uma situação constrangedora. E assim aconteceu comigo no teatro. Um ator da minha idade, integrante de uma companhia da Vila Velha, despertava minha curiosidade entre um ensaio e outro. Ele tinha cabelo comprido, era calado, esquisitão, talvez tanto quanto eu. Um dia depois de ensinar zumbi, o tal cara apareceu no camarim para me dar os parabéns. Oh, admiro seu trabalho, quero ser seu amigo. O tal sujeito estranho era Wagner Moura, e ali começou uma grande amizade. Sigo a leitura então no próximo vídeo. Tchau, tchau.